Bem-vindo, pessoal. E hoje nosso problema consiste em encontrar a forma para uma velocidade, onde um corpo em queda tem sobre ele a ação de uma força gravitacional, E o exercício fala também que existe uma força de arraste, que é uma força contrária ao movimento de força-peso, para cima, dado por F igual a menos PV. Menos porque, eu adotei aqui um sistema de referência sendo positivo para baixo. Então, se positivo é para baixo, essa força de arraste está oposta a esse meu sistema de referência, Então, por isso ela é negativa. E aqui a força F igual a mg é positivo porque ela está no mesmo sentido do sistema de referência. Ok, então vamos usar aqui, sempre, a seguinte equação. mg, menos bv igual a quem? Pela lei de Newton. M igual a, m vezes a aceleração. Então temos aqui a equação do movimento para essa partícula em queda livre sob a ação dessas duas forças. Então vamos lá. Como que eu posso escrever esse? Tem então mg menos dv igual a m dx ao quadrado sobre dt ao quadrado. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, mg menos dv igual a m dv dt, que é a mesma coisa. Olha só, então, o que eu preciso encontrar aqui nessa equação é a velocidade, que esse corpo vai ter sob a ação dessas duas forças. Então, olha só. A primeira coisa que vai passar esse m, dividindo, que é sobrar esse termo. Vai ficar, então, dv dt igual a m, aqui eu passo dividindo, então esse m com esse m vai embora, vai ficar g menos dv sobre m. Ok, pessoal? Olha só agora. O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho Q, aqui eu tenho V e aqui eu tenho V. Então o que eu tenho que fazer é integrar esse termo levando em consideração esse termo, pois aqui depende de V, Então o que eu faço? PV sobre esse termo que passa dividindo, vai ficar G menos BV sobre M, e esse termo eu passo multiplicando, então vai ficar DT. Ok? Olha só, vou isolar esse termo, então, são termos constantes, então vai ficar BM, vai ficar BV sobre BM, vai ficar muito pequeno, G NB menos V que é igual a dt. Esses termos são constantes, eu passo ele multiplicando. Fica dv g vezes m sobre v menos v. Esse termo passa para lá, multiplicando vm sobre vezes dt. Então olha só, agora eu tenho, que o v está aqui,
E eu posso facilmente, ou não, né, integrar ele, porque o diferencial dele está aqui, junto com sua variável v. Então, olha só, integrar esse termo não é uma tarefa tão simples, né? Então, o que eu faço aqui é usar o método da substituição. Olha só que interessante. Fazer aqui, ó. Vou chamar de U esse termo de baixo do denominador. E se eu diferenciar ele, vai ficar du igual a menos dv vezes, porque quando eu diferencio esse termo aqui primeiro, ele vai embora porque ele é uma constante. Ok? Então agora o que eu faço é jogar esse termo aqui dentro dessa equação. Ok? Então vou apagar aqui. A gente vê como é que fica isso daí. Então vai ficar quem é esse termo no denominador. Chamei de U, né? E quem que é dv agora? dv é igual a menos du, porque tem um menos aqui, não é isso? Então olha só, dv vai ficar menos du. Puxando essa equação para cá, tá? Menos du. E quem que é esse termo? Eu chamei de U. Olha só como ficou fácil agora a nossa integral. Ok? Isso é igual a dr sobre 9 vezes dt. Então, agora o que a gente faz é integrar, né, ambos os lados da equação. Vai ficar menos du sobre u igual a dm. Joguei esse termo para fora porque ele é constante. Integral de dt. Vou apagar aqui, tá? Então, olha só, vai ficar, né? Quem que é a integral de du sobre u? Menos ln de u, né? Igual a b sobre m, que é a integral de dt. T, mas como é uma integral indefinida, carrega aí mais uma constante. Isso. Bom, agora feito isso, o que a gente faz é o seguinte, né? Nós temos que encontrar quem é a velocidade. Ela está onde? Dentro de U. Então temos que tirar esse U do logaritmo, né? De alguma forma. Então a primeira coisa é jogar esse menos para lá, né? Então U, faz ln de U é igual a menos B sobre M vezes T mais uma constante. Mas uma propriedade interessante é essa cordinha aqui, tá? Se eu tenho uma equação de U a Y, por exemplo, se eu faço exponencial de ln de U de ambos os lados, eu tenho que isso é igual a U, né? Igual a exponencial de Y. Ok? Então vai ficar como isso aqui? Fazendo exponencial de ln de U. Vai ficar igual a exponencial de menos b vezes t sobre m mais a constante, né? Agora eu posso apagar aqui, né? Vamos lá então. Então esse termo, né, vai ficar U igual a exponencial
de menos B vezes T sobre M mais uma constante. Ok, pessoal? Agora, olha só, quem que é meu U? Eu acabei de pagar aqui, né? É G, M, B menos V, né? Que é igual ao exponencial de BT sobre M mais uma constante. Né? Então, a pausa que eu tenho aqui. T igual a zero segundos, a velocidade também é igual a 0 metros por segundo. Então, aplicando isso daqui, aqui vai me dar o quê? Olha só. Para facilitar, tá? Vou isolar aqui a velocidade nessa equação encontrada. E vou aplicar essa condição, né, as condições iniciais do nosso problema. Então, eu vou ter que, nessa equação, V igual a menos, né? Vou passar o menos para lá. dt sobre m mais c. Esse termo também vai ficar menos de m sobre b. Ok, pessoal? Olha só, então, vou aplicar essa condição inicial nessa equação da velocidade. Ok? Então, vou apagar aqui, para a gente ver como é que fica isso daí. Bom, olha só. Eu tenho que t igual a zero, a velocidade é igual a zero. Então, aqui vai ser zero, né? Igual a menos exponencial. Esse termo aqui vai embora, né? Porque t é igual a zero, vai ficar só exponencial de c menos gm sobre b. Ok? Então, olha só. Vai ficar, então, eu vou isolar esse termo para cá, tá? Vai ficar gm, sentar menos vai ficar mais, igual a menos exponencial dessa constante. Agora eu vou usar a mesma estratégia, né? Vou aplicar quem aqui? O Ln, é isso? Vou aplicar nesse caso o Ln, que é o logaritmo. Vai ficar como? Vou pagar novamente aqui, tá? Bem rapidinho. Olha só, se eu aplico o logaritmo dos dois lados da equação, vai ficar como? Vou passar esse menos para cá, tá? Vai ficar... Opa, vou usar a caneta preta aqui. Melhor. Vai ficar, né? Ln Vg vezes m dividido por b Ln de menos exponencial dessa constante. Olha só, pessoal, cometi um pequeno equívoco aqui, tá? Aqui, ó, esse menos, né? Esse menos aqui, ó, ele vale
esse daqui, não é isso? Então, esse menos multiplica esse termo e a constante também. Tá? Desculpa aí pelo erro. Então aqui vai ficar um menos. Né? Quando aplicarmos as condições de contorno aqui, né? V igual a zero, esse termo continua, né? T igual a zero, esse termo vai embora, vai ficar exponencial de menos a constante. Ok? E cometi essa gafe aí. Peço perdão. E aqui também, ó. Mais um número, né? É mais, né? E aqui é mais. Desculpa aí. Bom, então, tendo corrigido, aqui também vai ficar mais e aqui é menos. Aqui é mais e aqui é menos. Ok, então, logaritmo de um exponencial é o C. Vai ficar N1 Gn sobre D igual, né? A menos C. Então, quem é a nossa constante? Essa constante é menos Ln Gn sobre D. Ok? Então, olha só. Agora a minha equação para a velocidade está quase pronta nisso. Eu tenho todos os termos encontrados. Faltava só a minha constante. Então o que eu faço agora é jogar, né, dentro da minha equação da velocidade esse termo. Então vai ficar, vou escrever de azul agora, tá? Vou copiar esse termo aqui, olha só. Gn sobre B é menos exponencial de menos bt sobre n mais a minha constante. Só repliquei, tá? Bom, o que eu faço agora é jogar, né, este termo aqui dentro. Como vai ficar esse cenário? Vamos ver. Tá, a velocidade é igual a Gn sobre B menos exponencial de menos pt1. Aqui a gente pode escrever como produto de duas exponenciais nisso. Ok? Menos, né? Quem quer C agora? C Ln de G sobre N sobre B. Ok? Olha só, isso aqui me devolve isso, não é isso? Temos a mesma base quando multiplicado, né? Mantemos a base e somamos os expoentes. Olha só que vai ficar com velocidade igual a Gn sobre V menos exponencial desse termo, né? dt sobre n. Agora olha só, menos vai embora, né? Aqui é exponencial de n é o que está dentro do argumento, vezes Gn sobre B. Vou apagar aqui para terminarmos. Olha só, tem Gn sobre B aqui e Gn sobre B aqui. Então posso isolar ele, é isso? Vai ficar velocidade igual a Gn sobre B
funções exponencial de B sobre B vezes T sobre N. Ok, pessoal? Então essa é a cara da velocidade de um corpo caindo sob a ação da gravidade e também sob a força de arraste, né? Que é uma força contrária ao movimento da partícula. Ok, pessoal? Então é isso daí. Espero que vocês gostem. Até a próxima.